Oi, pessoal, Patrícia Estrela na área. Estamos aqui, eu e Vanessa. Esperamos você. Vai dando um oi aí, vê se o som tá bom. Hoje eu coloquei o computador um pouquinho mais distante para pegar eu e Vanessa aqui, né, Vanessa? Uhum. E aí, quando eu tiver que digitar, acho que eu vou digitar então pelo celular, porque fica mais fácil, né? Não sei, acho que vou escrever aqui só oi, então, boa tarde. E vocês, quem tá aí? Quem tá aí? Vamos lá, vamos falando com a gente. Gostaria de apresentar os meus amigos, né? Tem amigos da Vanessa aqui também, pessoas que acompanham o Timentos, pessoas que acompanham o trabalho da Vanessa há um tempo também, né, Vanessa? Sim. Então, antes de qualquer coisa, queria que a Vanessa se apresentasse um pouquinho, como é que a gente se conheceu, como é que começou isso tudo, Vanessa? Então, eu e Patrícia temos quase 2 anos de amizade e nos conhecemos, na verdade, não foi por nós mesmos, assim, não foi por coincidência. Na verdade, uma das pessoas que eu atendo assistiu uma palestra da Patrícia, assistiu as minhas palestras e disse assim, puxa, vocês precisam se encontrar, porque vocês estão falando a mesma língua e eu acho que vocês se complementam. Como eu trabalho muito com crianças e ela trabalha muito com adolescentes, e ao mesmo tempo ela é da área da psicologia e eu venho com a pedagogia e ao mesmo tempo psicologia escolar e também alguns instrumentos do coach, algumas coisas assim, a gente se complementou. Uma das coisas que foi boa foi porque quem nos uniu, na verdade, foi um de vocês, que foi a Michele, uma mãe de um dos adolescentes e de crianças que nós acompanhamos, e que disse que a gente tinha que se ver. E a partir de então que a gente se viu, a gente começou a fazer algumas parcerias com as mulheres. Foi. É isso, Paty? Você lembra disso? Sim, começamos com um evento, a gente falou, vamos chamar algumas pessoas que nos seguem, e foi incrível, né? A gente já começou, a gente ficou surpresa, a gente fez um evento aqui no Timentos e foi um sucesso. Vieram mais de 60, 70 mulheres. Não tinha gente em pé, né? A gente não esperava e foi muito bom. Muito bom. E foi aí que começou, né? E daí em diante, várias parcerias a gente tem realizado. O Teens, para quem já conhece o Teens, para quem já está acompanhando o Teens há um tempo, que já é percussor e tal, já conhece bem. Para as pessoas que me acompanham, o Teens Ventures é um projeto, não é nenhum projeto, é uma escola de educação emocional, né, que é fantástico para os adolescentes, e como eu faço também alguns trabalhos específicos com crianças, eu estou, então, também complementando o Teens Mentors com Kids Mentors, né, isso, Paty? Explica mais um pouco do Teens para aqueles meus amigos que estão aqui participando, que gostariam de entender um pouco o que é isso. Sim, o Teens Mentors, ele nasceu, né, dessa necessidade de mostrar de uma forma diferente, de uma forma muito prática, muito dinâmica, o conhecimento para os adolescentes. Quando eu cheguei com meus 30 anos de idade, eu me questionei por que eu não aprendi isso antes. Tudo que eu havia aprendido até os 30 anos, por que eu não aprendi com 15, com 14, com 13, teria mudado a minha vida. E aí, veio dessa vontade, eu tive depressão na adolescência, né? Depois a minha filha teve depressão também, então, iniciou com 13 anos, então o pessoal que me acompanha, em virtude disso me veio esse desejo de realmente que as mães não passassem pelo que eu passei, não vivessem o que eu vivi, e os adolescentes também não vivessem as escolhas erradas, enfim, o que acaba levando por falta de conhecimento. Mas eu não queria ser uma psicóloga tradicional, com processo terapêutico, apesar de ser maravilhoso, fiz anos de terapia, mas eu queria trazer uma outra abordagem, uma outra forma. E foi aí que nasceu a metodologia STAR, que é Sistêmico Treinamento de Autoconhecimento Relacional. E através da metodologia STAR, a gente foi alcançando corações desses adolescentes de outras famílias, porque às vezes a gente pensa, minha mãe mesmo falou comigo com 12 anos, você não precisa de uma psicóloga, você não é maluca. Então não é questão de ser maluco, de ter um transtorno, de ter uma doença. Às vezes sim, a gente já está com algum transtorno, mas independente disso, o conhecimento sobre a mente humana, os pensamentos, os sentimentos, ele é importante para todo o indivíduo. Então, assim nasce o Timentos, para alcançar
todos os adolescentes, todas as famílias, e aí as famílias Teen Mentors começaram, tinha que ter para os pequenos, né? E eu amo realmente demais estar com os precursores, que são os nossos alunos. Eu gosto demais de estar com a galera adolescência, jovem, e não tinha tempo, realmente não teve tempo, porque o Teen Mentors ele foi crescendo muito rápido, e eu não tinha tempo, e foi aí, quando a Vanessa apareceu na minha vida, gente, não, então, peraí, será que é por isso, né? E a gente começou a entender esse nosso chamado, essa nossa união, que não foi por acaso, realmente. E aí vem, na verdade, o Kids Mentors já existia desde o início, mas eu abri mão para poder focar no Teen Mentors. E aí, quando a Vanessa, a gente esse ano resolveu lançar o Kids Mentors, já tivemos algumas oficinas, foi um sucesso, foi incrível. E realmente, agora, quando retomarmos, vamos voltar firme e forte com o Kids Mentors, com a galerinha aí de 6 anos, 7, 8, que já pode sim começar a entender como funciona a mente humana, como funcionam os seus comportamentos, se está alinhado. Uma frase que eu gosto muito, falei na live passada, esse seu comportamento te aproxima ou te afasta do seu objetivo? Né? E hoje a gente vem então fazer essa conversa, bater esse papo com mães, né? De crianças e também de adolescentes que estão nos acompanhando, porque o conhecimento é para todos. Né? Então, primeiro eu queria que vocês mandassem aí falar de onde você é, se você é mãe, se tem mãe, eu tenho filho de 5, eu tenho filho de 12, tenho filho de 17, queria que vocês escrevessem só para a gente conhecer um pouquinho quem está com a gente. E hoje a nossa live a gente falou dos 5, né? De 5 técnicas, a gente vai falar sobre 5 dicas para essa rotina da quarentena, né? Pra gente, essa nova rotina que as famílias tiveram que se adaptar, ninguém esperava. E a gente vem agora, de forma bem pedagógica, trabalhar isso no seu dia a dia. Então, vamos lá, vamos começar então, né, Vanessa? Vamos lá. Estando bem claro aqui que esse assunto da questão pedagógica durante o isolamento é muito polêmico, tem diferença, tem especificidades, por exemplo. Tem idades diferentes de filhos, tem gente que tem filhos de várias idades, e a ideia é tentar trabalhar essas 5 dicas ou essas 5 técnicas que dê para aproveitar para qualquer idade, desde o maternal ao ensino médio ou até ensino, não importa, dá para a gente tentar trabalhar com todos eles. Só que existem as especificidades e a gente tem que entender. Durante essa quarentena, Patrícia, acontece uma coisa. Tem pessoas que cada um está se comportando de uma forma. Nós temos pais que precisam muito do conteúdo da escola. Tem pais que preferem não se meter com isso agora. Tem pais, tem famílias que não estão dando conta de acompanhar as atividades que estão sendo enviadas pela escola. E tem famílias que estão achando muito frágil. Então, a questão não é escolar. A questão maior aqui para nós qual é a nossa proposta, qual é a nossa postura diante disso. Porque se vocês todos aí, cada um vai ter a sua especificidade. Talvez você é aquele tipo de família que está realmente cumprindo cada detalhe, está sistematizando, está tentando cumprir todas as atividades que estão vindo das escolas online, estão assistindo às aulas online, e beleza. Pode até ser que isso possa ser bom, mas tem famílias também que não estão dando conta de acompanhar e que estão sofrendo por isso. E outras que estão acompanhando também estão sofrendo por isso. E tem umas que estão vamos dizer assim, se omitindo de tudo isso e que tudo bem, quando passar eu resolvo. Muito bem, são opiniões diferentes, são perspectivas diferentes. E tem gente que consegue, tem gente que não consegue, tem gente que consegue acompanhar uma live como essa, tem gente que tem tanta coisa para fazer, porque tem alguns que falam assim, o que eu vou fazer nessa quarentena? Não é uma realidade para todos. A maioria das pessoas estão trabalhando muito assim, e agora? Como que eu vou dar conta de tudo isso? Né? Então, tem o que eu vou fazer e tem aquilo, como eu vou dar conta de tudo isso. Então, tem uma coisa importante para a gente pensar aqui. Aonde há um problema, a falta de conhecimento. A gente tem que trazer o conhecimento para resolver as questões dos problemas. Então, escolarizar ou trabalhar a aprendizagem nesse período de isolamento não é tão simples assim e não é algo que você vai fazer no imediatismo, sem pensar.
Sim, é bom ser estruturado, né? Isso. E não ir também pelo achismo, né? Pronto. Gente, o que acontece? Aqui na nossa tela, eu tive que pegar o celular aqui, porque aqui na nossa tela, não sei por que o nosso chat não está aparecendo. Então, eu vou acompanhar aqui, ó. Olha aqui quanta gente já escreveu. E a gente não está acompanhando. não está aparecendo ali. Então, só vou ler aqui rapidinho quem já entrou. A Rosana falou que é amiga da Vanessa. Olá, meninas. A outra, boa tarde, lindezas. A Michele Oliveira, é a Michele que apresentou a gente? Não sei. Boa tarde, botou o símbolo da borboleta. Obrigada. Tem a Ana aqui. Estou aqui, Ana Jaqueline de Goiânia. Ana, acabei de falar com ela no WhatsApp. Olivia, oi. Gente, um beijo, viu? Olá, boa tarde. Bruno, a Vanessa me indicou essa live. Fica aí, Bruno. Sou amiga da Vanessa também, a Silvia, Daniel, enfim, boa tarde. Boa tarde, maravilhoso estar com vocês nessa tarde. Muito obrigado. Uhul, Vanessa do Kids Mentors também tá aí. Ana Carolina. A Ana Carolina é lá de... gente, agora fugiu. Campinas, São Paulo. Ah, Campinas. Ó, tem a Olivia aqui falando que tem 2 lindezas, um de 7 e um de 9 anos. Ai, uau! Kids Mentors. Sou de Brasília, tenho um filho de 2 anos e um de 8 anos. Ótimo. Muito bom, Michele. Rosana, tem um de 13 anos. Tem a Fran. Sou Fran, mãe do Samuel, de 11 anos, e professora de pequenos de 4 anos aqui no Guará. Legal, Fran. Espero que realmente a nossa live seja boa para você. Priscila, boa tarde, somos de Brasília. Sou Ana Jaqueline, de Goiânia, tenho um de 7 anos, a Ângela, e 8, Luane, e a Luane de 19. Uau, muito bom. Gente, a Isis, né? A Isis, nossa mentora, Team Mentors, também está na área. Ó, a Isis, a nossa mentora lá de São Paulo, da Grande Havana, ela já tá falando aqui, tenho 2, uma de 11 e uma de 8, então, viu? vamos lá. Gente, então é isso, tem muita gente legal aqui, sou amiga da Vanessa, professora do Rafael. Ótimo. Beijo, Manu, manda beijo. Beijo, então, pra vocês. Então, vamos lá. Beijo, meninas. Então, primeira coisa, então, é essa questão de ter um não ir pelo achismo, né? Montar uma estrutura. Porque olha o que está acontecendo. Tenta imaginar o cenário. Tudo que a gente faz no imediatismo, a gente faz sem pensar. Então, as escolas, o que acontece? As escolas também estão sem tempo para fazer isso bem planejado. Não dá para a gente culpar ninguém aqui, nem dizer isso está bom, isso está ruim. Não é hora de fazer isso. Não é esse o nosso papel aqui. Nosso papel, pelo contrário, é dizer para vocês que cada um está fazendo aquilo que dá e aquilo que é o melhor para si. Ótimo, pronto. A gente aqui não vai trabalhar com a questão escola, mas quando a gente faz as coisas no imediato, no emergencial, a tendência ao erro é muito maior do que o acerto, certo? Quando a gente tem algo planejado, é mais fácil. Então, vamos pensar aqui. A maioria de nós eu tenho, por exemplo, 3 filhos. Eu tenho um de 5, outro de 7 anos. E atendo muitas crianças no contexto escolar, e alguns deles têm falado algumas questões comigo, alguns que estão fazendo online ainda, eles têm me trazido questões assim, olha, eu gosto da aula online, mas eu sinto falta da interação. Eu estou enlouquecendo com minha mãe ou com os meus pais. Por quê? Porque essa relação não foi planejada, e aquilo que é imediato, a gente age pelos impulsos primários. Aí os psicólogos que estão me acompanhando, os nossos amigos, eles entendem bem isso. Porque quando você vai no imediato sem pensar, ativa em nós o nosso instinto mais primário. E seria, geralmente erra, fica agressivo, ou fica com um fardo. E por isso nós decidimos tentar ajudar. Lógico que com 5 técnicas não vai resolver todas as coisas. Mas 5 técnicas que pode trabalhar o princípio específico, e você, com a inteligência que você tem, ou com um pouco das habilidades que você tem pré-concebida, você vai conseguir se estruturar diante disso. Depende muito do seu desejo de fazer isso. Então, vamos conversar um pouquinho sobre isso agora, e eu espero que ninguém esteja desesperado. Eu sei que a demanda é grande, que a gente tem que lavar, passar, cozinhar, cuidar dos filhos, tem toda uma questão de uma estrutura, uma dinâmica familiar diferente, mas o aprendizado, ele continua. Se ele é sistematizado, se ele é escolarizado, ou se ele não é escolarizado, é o que nós vamos conversar um pouquinho mais hoje aqui para vocês entenderem, ok?
Então, vamos lá. Essa semana, Vanessa, teve muitas mães que estavam... Teve uma que escreveu assim, SOS Socorro. E exatamente sobre essa questão das escolas começaram a mandar material, né? De repente, os filhos não estavam acostumados também com essa rotina. Porque ele não quis fazer redação. E aí a mãe ficou angustiada, cobrando, às vezes, né, de uma forma não adequada para o filho também, ficando nervosa, porque ela tem que dar conta, senão ele vai ganhar falta. Eu tive uma outra mãe que me relatou uma situação bem assim, que a gente não pensou nisso, né? Eu digo, a sociedade, ninguém esperava isso. Ela tem 3 filhos e só tem o celular dela em casa. E os 3 têm que fazer a matéria, se não ganhar falta, isso escolas públicas, né, que o governo enviou. E assim, ela continuou trabalhando. Então, ela chegava em casa às 8 da noite. E aí, 3 crianças, porque se eu não me engano, o mais velho dela tem uns 10 anos, o outro 7, outra 5. Os 3 tinham que fazer dever de casa no único celular. Então, assim, são detalhes que a gente tem que também, né, ter essa tranquilidade, né, de entender que todos nós estamos num processo, né, nesse processo de adaptação a essa nova realidade. Porque vamos pensar que são fatores contextuais e os fatores de limitações. O que é o contexto? Entenda o contexto que você está vivendo e entender suas limitações. Porque não dá para a gente tentar abraçar todas as coisas. Todas as escolas estão fazendo o seu possível também. Algumas teve uma estrutura diferente, que está conseguindo manter alguma coisa, outras não, mas a gente sabe que alguns princípios básicos nós vamos ter que aprender a partir de agora. Nós, como diz algumas pessoas, é uma geração, quem está passando por essa pandemia agora, é uma geração que já vai ser diferenciada, porque ela passou por uma fase de aprendizado diferente dos outros. Então, a gente já vai ter um outro tipo de geração. A gente já tinha essa questão da educação à distância em voga, a gente já tinha algumas questões, mas agora ficou um pouco mais acelerado esse processo. E é igual ao movimento da montanha-russa. Tem um pesquisador, um historiador, Nicolau Severo, que ele fala o seguinte, que o loop da montanha-russa é o exemplo mais claro de quando você está no movimento de aceleração e mudanças que você acaba não pensando. Imagine se você agora no loop da montanha-russa. Aí, quem já foi, quem nunca foi, tenta imaginar você sendo virado de cabeça para baixo em alta velocidade. E quando você está lá no loop, o que você pensa? Você só pensa assim, vou morrer, não vai dar certo, o que está acontecendo? Você não consegue nem tirar um selfie da situação para dizer, curti, entende? A gente para de pensar. Então, tudo isso está tão rápido, está tão intenso, e movimentando e mudando o nosso jeito de viver, o nosso jeito de pensar e o nosso jeito de agir, que nós estamos meio desesperados já mesmo. Isso é natural. Mas a gente está deixando de pensar. E a ideia nossa nesse momento agora é pare. Primeiro passo, pare e pense, ok? Parar e pensar. Seres pensantes. Ter esse momento de qualidade, né? Essa é a nossa 4ª live. Nós estamos realmente fazendo esse convite para as famílias para ter um momento para pensar, um momento para parar de fazer tudo e se conectar com a sua família, sentar na frente do computador e todo mundo aprender algo, como lidar com essa nova realidade de forma produtiva, né? Amorosa e, de uma certa forma, se a gente puder também levar uma palavra de conforto e divertida, a gente também vai levar, né? Então, vamos lá para as nossas 5 dicas. Primeira dica, então, Vanessa, o que você acha que a gente pode fazer para melhorar? Então, vamos lá. Primeira, pode considerar uma dica, uma técnica, um aprendizado ou uma metodologia, o que você quiser, dentro do seu contexto conceitual aí. Desde que faça efeito e desde que tenha prática. Vamos lá. Primeiro, ser especialista do seu próprio filho. Ixi, dureza, né? Para quem tem mais de um, é mais difícil ainda. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós, nesse período, você que é professor, talvez você que é pedagogo, ou você que é psicólogo, tem até um conhecimento aí de aprendizado. Mas ainda assim... Calma, você não está trabalhando em casa nesse isolamento com o aprendizado. Mesmo você, professor, mesmo você, pai, que sabe muita coisa, agora não é o conhecimento que você tem extra que vai fazer a diferença. É o conhecimento que você tem do seu próprio filho. Como ele aprende, o que ele gosta de fazer, o que ele faz, qual é as habilidades, as limitações, como que ele funciona, qual o funcionamento desse seu filho.
Então, assim, seja especialista. O primeiro passo é, seja especialista do seu próprio filho. Agora é hora de você ser aquela pessoa que conhece seu filho a fundo mesmo, para entender como ele está funcionando. Essa é a primeira dica que vocês precisam pensar. Como seria isso em formato técnica? Vamos lá. Formato técnico. Eu tenho um filho, eu tenho 3 filhos, e como cada um funciona? Quem tem mais de um sabe que cada um funciona totalmente diferente do outro. São pessoas totalmente diferentes. Eu tenho uma menina que é super acadêmica e um outro que é super produtivo, criativo, imaginativo. Então, tem uma que ama estudar, que adora fazer atividades, e o outro que não gosta disso. Eu tenho que entender, dentro da ciência, sabe, Paty? Você sabe bem disso, que tem vários tipos de aprendizagem. Você não vai aprender isso agora. Você não vai dar conta de aprender tudo isso agora, que a gente estuda isso em muitos processos. Então, o que você vai dar conta de aprender é como o seu filho funciona, o que ele gosta. Tá bom. Se ele tá bom, se ele tá feliz fazendo aquela atividade, se tá fácil, se tá difícil. Isso é o que a gente precisa entender. Se tá legal para ele, não no sentido só de, ai, que legal, tô só brincando. Não é isso. Vou explicar mais adiante que é uma das outras técnicas. A técnica é, como que eu vou fazer? Eu vou fazer uma atividade com meu filho, que talvez não seja o que a escola mandou, ou pode ser uma que a escola mandou. Se você não tem nenhuma ideia, pega uma que a escola mandou. Vai sentir o seu filho. Igual quando você faz uma comida e você percebe se ele gostou ou não da comida, porque vai lá e pede mais, ou não. Se ele funcionou, se ele teve um pouquinho de resultado. Então, se teve dificuldade, né? Se gerou angústia, ou se ele se tá um ambiente confortável, se ele gostou de você sentar com ele na mesa, poder dar essa atenção. Às vezes é só isso que ele quer. Né? Não quer muita coisa, porque às vezes a gente está pensando em muitas técnicas, assim, muitas coisas. Ou, se você é especialista do seu filho, você vai ter condições, pensa bem, sou especialista do meu filho, eu tenho condições de selecionar o que a escola está mandando para saber aquilo que eu dou conta e aquilo que ele dá conta nesse momento. Porque agora, pais, olha, de verdade, as famílias não vão dar conta de todos os conteúdos e muito menos os professores à distância vão dar conta de tudo isso. Não vai. A gente tem que ter essa concepção da nossa limitação contextual. Ponto. Se eu não dou conta, se eu sou especialista do meu filho, pensa bem comigo. Eu sei o que ele vai dar conta, o que vai ser mais legal, eu vou fazendo testagens, eu vou adaptando essas atividades escolares para esse contexto deles. Então, pense um pouquinho. Ser especialista do meu próprio filho. O que ele é, quem ele é, o que ele gosta, como ele funciona. E aí sim, não só na questão escolar, em todas as outras áreas. O que ele está sentindo falta, né? Porque, às vezes, o seu filho, ele é muito comunicativo. Então, esse isolamento, ele está se sentindo sozinho. Sim. Então, às vezes, ele está ali, de uma certa forma, gritando através do comportamento, né? Se isolando, ou então ficando muito tempo no computador. É claro que a gente sabe que esses jogos são um pouco viciantes, e agora um pouco nesse momento de tédio, a gente tem que ter cuidado. E às vezes o filho está ficando mais tempo ali, porque no fundo ele está fugindo de uma outra realidade, da tristeza, de repente se sentir sozinho. Às vezes está todo mundo dentro de casa e a pessoa se sente sozinha. Você já sentiu isso? Um monte de gente perto de você e você se sente sozinho. Então, ser especialista do seu filho, esse desafio para nós pais é você perceber o que ele realmente está dizendo, o que ele está precisando, o que realmente o meu filho está falando. Às vezes ele fala uma coisa e se comporta de outra forma. E é esse olhar, é isso que o especialista faz. Peraí, olha só, quando a gente fez isso, ele ficou bem, ele fluiu, andou, fez o exercício. Olha só, agora quando aconteceu isso, ele bloqueou. O que está acontecendo? Então, é esse olhar que nós estamos querendo compartilhar com vocês. O olhar do especialista é tirar um pouco as nossas impressões, toda a experiência que nós temos até aqui, das nossas vivências, porque nós estamos vivendo algo novo. Então, nós temos que se adaptar a algo novo. E o seu filho, ele também está se adaptando. E, às vezes, tem pessoas que se adaptam mais rápido, mais facilmente. Tem pessoas que já têm uma dificuldade nessa adaptação. Tem pessoa que não aceita essa adaptação. Então, ser especialista do seu filho é esse olhar, né? Como eu gosto de dizer muito, interesse genuíno. Sentar, olhar para ele, entender o comportamento dele dentro de casa, estar com ele, de repente, em vários momentos do dia, né? Observando isso para conseguir
ajudá-lo de verdade. Sim, e aí alguns de vocês devem estar querendo bater em mim ou na Patrícia pensando, caramba, a gente está aqui tendo tanta coisa para fazer, essas duas malucas estão dizendo para a gente tentar ser especialista agora. Deixa eu dizer uma coisa, o que é mais importante no momento não é a questão da escolarização. Ela é importante? É. Ela é necessária? É. Não estou dizendo que não é, mas não é o mais importante. A gente vai ter que dar, para ser especialista, todo especialista, ele tem que dar prioridades. Ele tem que dar prioridade para aquilo que ele vai olhar, ele tem que selecionar aquilo que ele vai escolher. Vocês não vão dar conta de tudo, eu preciso ser especialista. Para ser especialista do meu filho, eu tenho que dar prioridade para aquilo que eu quero olhar. Não é tão simples mesmo, eu sei. A gente tem muitas outras funções para fazer, mas a gente não está pedindo para você parar de cozinhar, parar de lavar, parar de trabalhar para fazer isso. É durante isso. O olhar fica diferenciado e é assim, 5 minutos que você faz esse olhar faz toda a diferença. 2 minutos. Tem a teoria dos estímulos, que se você faz estímulos 15 minutos por dia é suficiente para qualquer criança decolar na inteligência. 15 minutos por dia. Isso é pouco, gente, comparado a uma rotina que a gente está vivendo. Eu entendo. Por essa razão, a técnica é essa. De 5 a 15 minutos de um olhar diferenciado para o seu próprio filho e tentando fazer, hoje eu não consigo fazer isso com vocês, mas tem instrumentos que a gente faz com mentoria para pais, para as crianças fazerem o desenvolvimento melhor, que a gente faz aquela técnica do SWOT ou do FOFA, né, que é trabalhar as ameaças, as oportunidades, as forças e as fraquezas. Veja o que ele tem de bom, o que é positivo, o que é negativo. Outra, não olhe para ele como se ele fosse você. Isso é uma das regras práticas. Você tinha uma idade, você tem uma perspectiva, é outra perspectiva que mais à frente vai entrar uma outra técnica que eu vou explicar sobre isso. Teve uma mãe aqui falando, né, que está gostando muito de ver, que está contribuindo, estamos gostando muito desse papo. Elas são da Igreja Central do Gama. A Rosana, nossa mentora lá de Goiânia, botou: o caminho do conhecimento e intimidade com seu filho pode ser um caminho maravilhoso. Excelente. Exatamente. Tem outra que também fala sobre a questão da observação e empatia, né? Ótimo. É isso, de se colocar no lugar e tirar, porque assim, é muito desafiador, gente. Né? Nós estamos nos adaptando, nossos filhos, nossos maridos, os nossos trabalhos, né? Tem gente que já perdeu o emprego, então, assim, é realmente um tempo de mudança, né? E nada é por acaso, né? Então, estamos ainda na Páscoa, né? Hoje, sexta-feira da Páscoa, então, assim, eu acho que nada é por acaso. Vamos, então, nos manter nessa energia da mudança, da renovação, do renovo, no renascimento. E essa é a nossa mensagem para hoje, né? Sim. Então, vamos lá, dica 2. Vamos lá. Entendendo, então, que eu sou especialista do meu filho, agora eu tenho que pensar o seguinte. Dica 2. Eu tenho que entender que todo esse contexto e essa limitação me trouxe mudanças. Então, eu preciso entender o sistema familiar adaptado. Eu preciso adaptar esse sistema familiar. Exemplo, aqueles que estão em casa trabalhando home office, aqueles que ficaram desempregados porque eram autônomos, aqueles que estão tendo que ir trabalhar e ainda dar conta da questão escolar. Então, tem todo um ambiente que foi mudado. Quando o ambiente muda, todo mundo sofre, todo mundo reage, é natural. Ambiente de mudança vai reagir, a gente não tem tempo para assimilar. Para isso, vai ser necessário trabalhar um sistema familiar adaptado. Como que nós vamos fazer isso? Ponto. Cada membro da família mudou alguma coisa. Alguma coisa mudou. Alguma coisa na realidade, né? Isso, a sua realidade de antes e depois desse confinamento, isolamento ou quarentena, fez com que você mudasse a sua perspectiva. Bom, isso é certo. E aí, como que nós vamos entender isso? Como que está funcionando, se tem pai, mãe e filhos, como está funcionando a dinâmica para cada um? O que cada um tem que fazer? Uma dica bem prática sobre essa questão do sistema familiar adaptado. Tentar adaptar todo mundo à compreensão desse novo sistema. Então, como que eu posso fazer? Eu coloco logo o nome lá. Se for crianças pequenininhas, faça em formato de desenhos, tá bom? Pode ser desenhos, para eles entenderem melhor. Se for crianças grandes, coloca lá e alguém lê para eles, para os pequenos também, se você tem várias idades, não importa. Fazer um quadro, em algum lugar, pode ser na parede, pode ser numa cartolina, num papel velho, não importa, na geladeira. Você vai colocar nome, mamãe, como ficou a rotina da mamãe, o que agora ela tem para fazer? Lavar,
cozinhar, tá, a listinha de tudo que ela faz e tudo que ela tá fazendo durante o dia agora, como ficou essa rotina dela agora na quarentena. O papai, a vovó, se a vovó tá com vocês, lá, coloca também. Às vezes até pessoas da família foram morar na mesma casa, teve gente que entregou casas, teve famílias que se uniram, teve famílias que estão separadas. Pronto. Tem pessoas que foram viajar e não conseguiram voltar para casa. Exato. Então, assim, isso tudo a gente tem que encarar essa nova realidade e se adaptar, né? Perceber essa adaptação, né, Vanessa? E aí, você entendendo como que está esse novo contexto, traga-se isso para todo mundo. A lista do que todo mundo está fazendo. O que era antes, o que mudou. Mas aí você não precisa colocar o que mudou, mas você só coloca como está funcionando. Mamãe, o que ela faz? Papai, o que tem que fazer? O filho, o que tem que fazer? O filho tal, tem que fazer. A vovó, quem é da família? Até o cachorrinho mudou. Gerar consciência, né? Isso. Porque se eu entendo o que está acontecendo, Paty, sabe o que faz? A criança ou o aprendiz, ele consegue agora se autorregular, se organizar. Ele começa a ser mais flexível, ele começa a ter mais paciência e começa a entender o contexto. Se você muda sem uma explicação e sem ele entender o que está acontecendo, eu só vou reagir, eu não vou agir pensando, eu vou ser reativo e não proativo. Para gerar proatividade, vai ter que todo mundo se adaptar ao sistema familiar, que está agora vigente. Sistema novo, né? Porque agora mudou. Então, para gerar uma proatividade em todos, inclusive na questão escolar, a criança não vai fazer se ela não entender que as coisas mudaram. Então, se ela não entender a rotina dela, aí alguns de nós aqui vai ficar assim, Vanessa, você entrou num problema grave agora. Por quê? Bem real isso, para todo mundo, lá em casa também, tá? Não é porque eu sou pedagoga, ou porque eu estudei psicologia um pouquinho, que mudou, não. É igualzinho. As crianças estão dormindo mais tarde, acordando mais tarde, a alimentação às vezes não está saindo no horário, não está mais do jeito que estava acontecendo. O que nós precisamos fazer é ouvir o que é possível de manter. É possível manter o quê? A refeição e o horário de aula. Que horário eles tinham aula? Pronto. Eles tinham aula à tarde, ou eles tinham aula pela manhã. Tentar manter aquela rotina de estudo naquele horário, mas não tão sistemática, porque eles estão dentro de casa. Não funciona do mesmo jeito. O ambiente escolar favorece porque tem interações, tem coisas diferentes para fazer, mas você, num ambiente de 5 horas, tenta você imaginar uma criança de 3, 4 anos, 5 anos, sei lá, 8 anos. O adolescente, o adulto, de 13 anos em diante, até consegue um pouquinho mais. Mas ainda assim é muito difícil você se manter 5 horas parado, sem tanta interação e sem tantas coisas só não tem nem a troca com os amigos, né? A gente, na escola, tanto a criança quanto o adolescente tem as pausas, tem o recreio, tem as diversões, tem as risadas de um amiguinho que fala uma gracinha. Pronto. Sempre tem algo. E você sentado ali, de frente pro computador, sem interagir, sem ver ninguém. Não tem nem a hora do recreio, aquele lanche gostoso que a mãe faz, também não tem. Como é que eu vou me adaptar a essa realidade? E algumas escolas estão mandando todas as aulas, outras mandam algumas em horários, que tá também tudo bem. Você vai ter que se adaptar também à organização que a escola está fazendo. Vocês percebem que é um novo sistema, então vai ter que ser isso registrado para todos. Sua rotina mudou, então alguma coisa você vai ter que ser muito... como é que eu vou explicar isso para você sem machucar? Não quero magoar ninguém, tá bom? Flexível. Eu tenho que ser flexível, mas ao mesmo tempo eu tenho que realmente me impor. Tem a sua amiga Fran aqui, falou que é sua amiga de infância, ela falou, a aprendizagem tem que fazer sentido e ser prazerosa. Exatamente, nós vamos falar isso mesmo, Fran. Porque se esse processo novo de sistema adaptado, que a escola está exigindo, ou que está pedindo, ou tentando nos ajudar nesse processo de escolarização, a gente tentar fazer tudo isso, e não é necessário, mas é o que a Fran acabou de escrever aí pra gente. Tem que fazer sentido e ser prazeroso. E eu vou explicar isso para vocês por quê. Eu vou explicar agora uma coisa. Me dá aqui sua mão, Pátia. Aqui é a mão da Patrícia, fecha a mão. Aqui é como se fosse o córtex cerebral do seu filho, tá bom? Córtex cerebral. Todas as informações que ele aprendeu na escola, que ele está fazendo aí online, tudo está indo para o córtex cerebral. Antigamente não se pensava assim, mas hoje a neurociência descobriu que o sistema límbico, que é onde controla as suas emoções, que é o que você acredita, o que você pensa, ele tem um fator muito forte de prender ou não a aprendizagem, ou seja,
de ter poder sobre o córtex cerebral. Não significa que seus filhos não aprendem, mas significa isso. Ele começa a fazer atividade e você ensina de um jeito que o professor ensinou diferente. Ou você ficou com a cara brava, porque se tornou um fardo para você fazer esse trabalho. Ou você foi um pouco agressivo, ou você xingou, ou porque já te xingaram na infância. Ou você fez aquela careta assim, tipo, eu não acredito que esse menino não entende que 2 mais 2 são 4. Eu não acredito que esse menino... Ou então você olha para aquele conteúdo e pensa assim, eu não sei fazer análise combinatória, como que eu vou ensinar isso pro meu filho? É loucura, mas a sua expressão, o seu emocional passa pro seu filho, ele sente isso, e o que acontece? O sistema límbico vai fazer isso aqui, ó. Eu sou o sistema límbico e aqui é o córtex cerebral do seu filho. Ó, aí eu faço a pergunta, Patrícia, quanto que é 2 mais 2? Aí ela vai tentar abrir para sair a resposta. Vai, Paty, tenta. Dá? Não vai rolar. Porque o sistema límbico trava todo o córtex cerebral, gente. Significa o quê? Que se eu não estou bem, se não está fazendo sentido e não é prazeroso para mim, ou eu estou entendendo que tem alguma coisa muito ruim ali, o límbico não vai deixar aprender. Não é que ele não é capaz. Não é que o seu filho não está querendo. Não é que ele está se negando a fazer, ou que ele é preguiçoso, ou que ele é problemático. Não é isso. É porque o sistema límbico não está permitindo que o córtex funcione. Certo? Agora, se o córtex está funcionando, olha aí. 2 mais 2. 4. Aí, ele abre perfeitamente, está pronto para dar e receber o que você precisar. Eu tentei explicar de uma maneira bem simples todo um conceito de aprendizagem na neuroeducação, mas que é mais ou menos isso que nós fazemos em casa. Tem que fazer sentido. E esse ambiente, ele tem que, então, proporcionar isso, né? E realmente é desafiador. A gente não está aqui falando para vocês que gente, é só fazer isso, tá? Não. A gente está querendo, pelo contrário, a gente está querendo dizer que é desafiador para a mãe, para o pai, para o dono da empresa, para o funcionário, para a vovó, para a tia, para o seu filho. Está sendo desafiador para todo mundo. Então, é por isso que nós temos que ter essa compreensão. E é legal, logo na segunda dica, quando a Vanessa falou para a gente colocar tudo o que a gente faz, tudo que a mamãe tem que fazer, tudo que o pai tem que fazer, tudo que a vovó... Por quê? Para tornar consciente. Para todo mundo tornar consciente essa nova realidade. E tornando consciente, a gente vai conseguir trazer novas soluções. Excelente. Né? Semana passada, na outra live, eu falei dessa questão da rotina PP, uma rotina produtiva e de paz. É isso que nós precisamos gerar. Um monte de gente está falando aqui está um oba-oba, a Rosana falou, a outra falou que tem necessidade de estabelecer uma nova rotina. Ela é super a favor da rotina, mas está com dificuldade. Muito difícil. Então, assim, por isso que é importante a gente fazer isso em conjunto com a família, né? E gerar consciência para que seja agradável, para que a gente consiga realmente gerar um ambiente facilitador. Isso. Né? Porque aí é aquela história, a gente vai tentar ser flexível, é isso mesmo, gente, tá difícil para todos. As primeiras semanas, para mim, parecia que eu tinha enlouquecido, minha cabeça ficou sem entender o que estava acontecendo. E assim, crianças dormindo 3 horas da manhã, é um absurdo isso em tempos reais, né? Em tempos não de confinamento. Mas em compensação, são momentos tão bons. Sabe aquela sessão cinema que eu fiz com os meus filhos? Passar mais tempo lendo a Bíblia, mais tempo orando com eles, brincando com eles. Isso é bom, mas isso porque eu tenho um prazer nisso e tenho um pouco, eu tiro esse fardo, que eu vou explicar para vocês um pouco à frente. Mas então, esse sistema familiar adaptado, ele é como se fosse o que a Patrícia acabou de falar. O quê? É tomar consciência para eu sair do looping da montanha-russa e pensar. Conseguir pensar para conseguir tomar decisões. Eu só vou conseguir ser proativo quando eu começar a pensar. Aí vai ter, nesse processo de pensar, vai ter o senso de humor que vai ter que acontecer, vai ter que ter a criatividade para acontecer, vai ter que ter atenção. A atenção também é produtiva, ela não pode ser exagerada, mas a atenção ela precisa. Você sabe que tem pessoas que só funcionam se ela tiver um pouco de tensão, se alguém falar, vai lá e faz. E tem gente que se fala, vai lá e faz, ele não faz. Então, a atenção também vai ser necessária para algumas pessoas. Por isso que é importante você ser especialista do seu filho, porque você vai entender como ele funciona. Se ele funciona na tensão, ali na pressão, colocando... Ou se ele funciona mais na flexibilidade, botando uma musiquinha para lavar a louça, todo mundo no dia da faxina, e por aí vai. Isso. O terceiro, então, a terceira dica
Desenvolver a autonomia da aprendizagem. Eita, os professores que estão me ouvindo aí, que estão participando comigo, ou até vão concordar, e aproveitem as dicas também, tá, professores? Seguinte, tem um autor que ele explica muito isso pra gente, que é o John Gregory, isso mesmo. Ele fala pra gente o seguinte, que não adianta você dar conteúdo pronto, pragmático, porque isso não é aprendizagem, não vai reter conteúdo. Então, se você vem com tudo isso muito pronto, não vai funcionar. O que é aprendizagem, gente? Aprendizagem não é ensinar um conteúdo, é ensinar a aprender. Opa, como assim? Deixa eu explicar. Mesmo que a escola passe todas as atividades, mesmo que tenha muitas coisas para fazer, o que o seu filho precisa é aprender a aprender. O que significa isso? Autonomia. Ele tem consciência, ele tem condições de aprender. Sim, você vai fazer intermediações, intervenções que você dá conta, você não vai dar conta de todas. Porque se você, por exemplo, uma criança está no processo de alfabetização, a alfabetização ela não para, ela continua, ela vai indo. Ela está no processo de alfabetização, você não sabe qual metodologia que a escola está usando e qual é a adequada para o seu filho. Ao invés de você tentar ser um alfabetizador e travar tudo, sabe o que você pode fazer? Sabe? Leia para ele, coloque textos nas paredes, coloque palavras nas paredes, nas coisas. Estimular, né, Vanessa? Só faz os estímulos. Não, vai ser o silábico. Cuidado com isso, tá bom? A alfabetização é um processo que, se der problema agora, vai dar problema para sempre. Então, cuidado com o processo de alfabetização para as crianças aí. Quem está no ensino médio, por exemplo, que tem que estudar para o Enem, ele tem que ter autonomia de aprendizagem. Não é o pai dizendo, vai fazer, deixa eu te ensinar. Não, ele tem que ser autônomo daquilo que ele precisa aprender. A autonomia de aprendizagem é o que vocês precisam aproveitar para desenvolver nesse momento. A criança vai fazer, não é você fazendo para ela, e nem você se estressando com ela. É deixando ela fazer o que ela dá conta. Ela não deu conta, guarda aquela atividade e escreve. Dia tal, meu filho não deu conta. Pronto, quando voltar às aulas, o professor, é ele que faz esse papel, tá certo? Ele é que vai fazer a intervenção necessária. Tenta imaginar aqui que você tem um filho que está precisando fazer um transplante de coração. Aí eu falo para vocês, eu, Vanessa, sou terminando meu doutorado em educação, políticas públicas, tal, eu sou muito boa, eu estudo pra caramba e tal, deixa eu fazer um transplante para você, por favor, eu sou muito boa, eu leio lá na internet, eu busco, eu fiz pós-graduação nessa área, deixa eu fazer o transplante do seu filho, quem vai deixar? Ninguém, né? Você vai deixar eu fazer o transplante no coração do seu filho? Não vai, gente, porque eu não sei fazer isso. Então, não adianta a gente tentar fazer algo que você vai estudar pela internet, que você vai buscar sozinho. Você pode prejudicar terrivelmente o seu filho. E aprendizado é uma coisa, gente, que é igual ao coração da gente mesmo. É um fluxo contínuo. É uma bomba que vai acontecendo. É uma bomba de pensamento que vai funcionando e vai fazendo você crescer. Se você interrompe, você cria problemas graves lá na frente. Então, por favor, a autonomia de aprendizagem é o seguinte, relaxa um pouquinho e deixa ele fazer o que ele sabe. Não é você o professor. Mesmo que você seja um professor em casa, um professor maravilhoso, você não é o professor do seu filho, você é pai e mãe. Ótimo. Eu, por exemplo, estudo muito e sei muitas coisas na área da educação, eu sei disso. Mas eu não sou professora dos meus filhos, eu sou a mãe dos meus filhos e quero ser mãe dos meus filhos mesmo. Que ser mãe é muito bom e eu não quero confundir papéis. Combinado? Ok? Então, a autonomia de aprendizagem é permitir que ele diga, ele saiba o que ele aprendeu, o que ele não aprendeu. Se você tem condições de fazer uma intervenção saudável e não é um fardo para você, tá legal para você, tá prazeroso para você, papai e mamãe, vai e faz a intervenção. Se você não sabe, não está com prazer de fazer isso, está fardo para você... Não tem tempo, né? Isso. Às vezes não é nem questão de fazer. Tem muita gente que está trabalhando remotamente. Tem amigos meus que estão trabalhando mais agora na quarentena. Verdade, eu tenho amigos donos de restaurante, por exemplo, que está com delivery, então está ficando até madrugada.
Então, assim, dispensou alguns funcionários, está com uma carga horária dobrada. Então, assim, você sabe a sua realidade. Nós não estamos aqui querendo dizer que só tem essa saída, mas, na verdade, nosso objetivo aqui é trazer um acolhimento. Saber que sim, é desafiador, mas estamos todos aprendendo. E se nós conseguirmos transformar esse momento de quarentena em algo construtivo, produtivo para a nossa família, uau, quanto crescimento, né? Exatamente. Transformar os limões em limonadas, né? Isso. Então, a terceira, então, seria isso. Desenvolver essa autonomia do seu filho, deixar ele aprender, mostrar o quanto ele é capaz, né? Isso. Palavras afirmativas, potencializar o que ele conseguiu. Isso. Que bom, filha. Uau, você, mãe, esse aqui não deu. Tudo bem, filha, a gente tenta amanhã, você tenta depois. Não tem problema, eu vou anotar aqui. Sabe? Deixar as coisas fluírem. Né? Excelente. Principalmente nesse início. Daqui a pouco ele vai estar conseguindo mais. Você também, mãe, vai estar conseguindo mais. Então, a Vanessa já falou aqui do processo dela. Minha primeira semana também, era um monte de gente me pedindo soluções. Eu falei, gente, peraí, eu não sei lidar com isso, não. Calma, para mim também é uma novidade. Todo mundo foi pego de surpresa. Então, isso é natural. Até a gente se acostumando e se adaptando. A quarta técnica, a quarta dica, vamos lá. A quarta é o seguinte: a aprendizagem precisa acontecer uma comunicação de coração para coração. Ai, tem gente que deve estar querendo me matar. Ainda bem que vocês estão longe, tá tudo bem. Vocês estão pensando que... Mas é de coração para coração. É, de coração para coração. É o seguinte, porque é o seguinte, vocês estão recebendo muitas atividades, vocês têm muitas coisas para fazer, e aí vocês estão querendo que uma pedagoga diga, faça assim, faça assado, receitinha de bolo, né? Tá, minha receita agora com essa quarta dica é, fale de coração para coração. Não acontece nenhuma aprendizagem de conteúdo para conteúdo. O conteúdo por si só não se conecta. O que se conecta é coração. E para os hebreus, para Sócrates e para várias outras culturas, coração mesmo, na sua especificidade, coração significa caráter, conteúdo e escolhas, emoção. Então, tudo isso tem que estar envolvido na aprendizagem. A minha emoção, as minhas escolhas e o meu caráter. Eita, isso, tudo junto com o conteúdo. Deixa eu explicar melhor. Quem não sabe muito sobre isso, pode ler o livro Educando para Transformar Vidas, Ensinando para Transformar Vidas, do Hendricks, tá? Muito bom. Ele traz um pouquinho dessa comunicação de coração para coração. Como que eu vou alcançar uma aprendizagem, tá certo? Como que alguém aprende alguma coisa se não tem a comunicação que me envolve? Igual um adolescente ontem me disse no atendimento o seguinte, eu falei, como está sendo as suas aulas online e tal? Ele, gostei, eu estou focando um pouquinho mais, porque não tem as distrações da sala de aula. Eu falei, que bom. Ele falou, mas não tem o envolvimento. Eu falei, como assim? Ele falou assim, não sei, tem alguma coisa que falta, parece que é conteúdo por conteúdo, tá, não conecta. E é isso mesmo. A comunicação do conteúdo, ele tem que conectar de coração para coração. Exemplo, se você tem um filho de 13 anos, entra na realidade dele, no jeito dele funcionar, tá certo? E se você tem um filho pequenininho, você vai ter que entrar no funcionamento dele. Esses dias eu me vesti de criança para brincar como criança. Depois eu posto para vocês. Eu vi as fotos. Aí você viu? Isso mesmo, que vergonha, mas tá bom. A gente tem que fazer um pouco, entrar no mundinho deles para alcançar o coração. É abaixar, falar com eles olhando nos olhos. Se for um adolescente, assiste uma série dele com ele, sei lá, um episódio, faz um jogo. Gente, joga videogame com esses meninos, vocês vão ver como aquilo vai fazer um sentido para eles muito grande. E isso vai melhorar na aprendizagem escolar. Eu não estou falando mentira. Eu estou dizendo para vocês. E vai te ajudar em ser especialista do seu filho. Exato, que é a primeira. Você vai conseguir perceber como ele pensa, quais são os amigos dele, o que ele está se envolvendo. Então, assim, é muito bom. Teve uma mãe aqui que ela falou que a filha dela, ela tem uma filha, Yasmin, de 15, a Isabel, de 13, e elas fizeram homeschool durante 2 anos. Olha, que bom. E agora que elas voltaram para o sistema tradicional, e acabou acontecendo isso, né? Mas, enfim, é isso, acontece. Sim. O aprendizado, ele pode acontecer em casa, mas desde que a gente consiga fazer esse ambiente favorável, né? Exato. Então, essa comunicação de coração para coração é uma linguagem que você vai ter que adaptar. Você vai
Você já está tendo que adaptar tanta coisa, então vamos adaptar a linguagem também. Como vai ser essa linguagem que você vai falar? Como vai funcionar isso para vocês dentro dessa questão? A sua comunicação vai ser verbal ou assim, bravo o tempo inteiro, com fardo? Aí aqui eu quero entrar num ponto muito importante, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Está fardo, está pesado, então não é bom. Não está sendo bom e não está sendo produtivo. Porque quanto mais pesado for, mais lento será o aprendizado. Se tem muita atividade, se tem muita coisa acontecendo, aí quanto menos aprendizagem vai ter. Não é o fluxo de coisas, quantidade, de não é quantidade. Não é isso. É a qualidade. Se ele fez uma atividade, deu certo, deu aprendizado, é só para manter o fluxo de aprendizagem acontecendo. Você não vai suprir todos os conteúdos. E até tem leis específicas que a gente não precisa trabalhar todos. A gente vai poder adequar o conteúdo para isso. Tem as leis das adequações curriculares que a gente pode... O currículo, ele é flexível e adequado para todos, tá certo? Então, confie nisso. Se tá pesado, virou fardo, tá na hora de você parar e pensar e tirar um pouco desse fardo. Como que vamos tirar esse fardo? Não sei. Cada um tem uma realidade. Cada um vai fazer na sua perspectiva. Não dá para os especialistas entrarem na casa de vocês agora, certo? A gente até tem vontade de atender todas as famílias e tal. Me pediram agora, eu vou fazer uma mentoria para alguns pais, mas não dá para a gente entrar em todas as casas. Eu sei que é difícil, não estou dizendo que é fácil, mas essa comunicação vai ter que ser mudada. Nós vamos ter que começar a mudar um pouquinho essa linguagem e entender que o menos pode ser mais também. Outra coisa, Vanessa, que me veio, teve uma adolescente na semana passada que veio conversar comigo, que estava preocupada com o Enem, né? Ah, sim. E essa pressão de que, não, porque eu tenho que passar esse ano, o que vai ser da minha vida? E assim, gente, acalma o coração dos seus filhos nessa comunicação de coração para coração, porque assim, eu passei por uma faculdade federal com 18 anos e eu abandonei 7 meses depois. Essa é a minha história, não estou falando que é a sua. Mas, às vezes, um ano não vai fazer essa diferença para o seu filho, sabe? Porque se ele entrar numa faculdade... Como essa menina mesmo, já estava querendo mudar até o curso, porque ela disse que não ia dar conta em virtude disso. Sim. Aí eu falei, tá, mas você quer mudar o curso porque você gosta? Gente, gratidão aqui. Você quer mudar o curso porque realmente você gosta dessa segunda opção ou por achar que você não está sendo capaz, pela pressão, por esse momento que nós estamos... Não, é por isso agora, porque não vai dar conta, porque meu cursinho parou, porque eu não vou conseguir online. Então, peraí, a pessoa vai tomar uma decisão hoje que vai mudar definitivamente a vida dela pro resto de toda uma vida. E não vai funcionar. Sabe? Não. Será que é isso mesmo? Então, essa comunicação de coração por coração, por mais que eu, Vanessa, qualquer outra profissional fale alguma coisa, só você, pai e mãe, pode conseguir com seu filho isso. Não sou eu, não é Vanessa, não é ninguém. Não é live nenhum em nenhum outro lugar. Não. Nós estamos aqui falando para vocês, se voltem para a família, olhem para os filhos de vocês, abaixa, olha nos olhos, ama, aconchega, fala que tá difícil para você também, entendeu? Isso. Abra o seu coração, filha. Sim. Você não sabe, lá no meu trabalho aconteceu isso. Eu fiz isso com a minha filha tá lá no Paraná. E eu falei, filha, na primeira semana, eu falei, filha, todo mundo me cobrando um monte de coisa. Eu não posso, eu vou dormir mais cedo. Eu comecei a ver uma série, eu não tinha tempo de ver série, eu escolhi uma série, fui ver uma... Relaxar a minha mente para poder ter criatividade, para poder fluir. Porque senão, ó, acontecia aquilo. Eu ia travar. E é isso que a gente está querendo trazer para vocês. Para que vocês fiquem bem, como pai, como mãe, como tia, para você se cobrar menos, para você cobrar menos do seu filho, até a gente conseguir se adaptar a essa nova realidade. Porque essa adaptação, ela é processual. A aprendizagem é processo, a adaptação é processo. Nós somos imediatistas, adolescentes, as crianças, nós pais somos imediatistas. Eu ensinei algo, tem que acontecer algo, igual um interruptor, eu acendo a luz, né? Eu quero comer, eu clico no iFood. Então, a gente está vivendo numa era de imediatismo. E aí, quando eu volto para minha família, que eu estou em casa, eu entendo que tudo é processo. Aí enlouquece. Por quê? Porque eu vou cobrar algo que não é imediato, ele é processual. Então, vamos entender que professores que estão me vendo, por favor, se acalmem sobre também o que vão cobrar de vocês e o que não vão cobrar. No momento certo, vocês vão conseguir pegar tudo isso. Não vai ter prejuízo acadêmico. Prejuízo acadêmico é quando a gente não tem chance de aprender.
Nós estamos aprendendo, amadurecendo, os conhecimentos estão sendo amadurecidos agora, certo? Mesmo que seja não tão sistematizado como a escola. A escola sistematiza o conhecimento, mas o conhecimento está sendo dado o tempo inteiro. E agora posso passar para a quinta dica, quinta técnica, tá certo? E encerrando com a quinta técnica, e depois eu quero só dar umas, vamos dizer assim, orientações. Ou uns puxões de orelha em alguns pais como eu mesmo, tá? Queria só aproveitar e ler aqui que a Michelle disse que estava hoje com o pequeno dela, fazendo atividades de 8 anos, e aí o menorzinho começou a chamar e querer brincar, e aí começou a pesar, começou a estressar, aí ela parou as tarefas e foram brincar, e ela foi cuidar da casa. Enfim, a paz voltou. Pronto, é exatamente isso. Você tem que ter uma leitura do ambiente. Isso é inteligência emocional, gente. Sabe o que é inteligência emocional? É isso, é ler o ambiente e agir. Não entre no loop da montanha-russa e passe a ser não pensante. Temos que pensar, tá certo? Vamos para a quinta? Eita, essa vai doer. Não, com coração, comunicação de coração para coração, do nosso coração para vocês. Tá. Você não é professor. Não seja professor do seu filho. Ponto. Seja pai ou mãe, ou seja o que você for de melhor. Madrinha, Não seja professor. Seja o que você é do seu filho. Pronto. E o que você é do seu filho é o melhor que você pode ser. É aquela história que eu falei. Vocês vão me permitir fazer uma cirurgia no coração do seu filho. Eu não tenho especificidade para isso? Não dá, gente. Não dá. E outra, você vai ter um fardo maior de algo que você não vai dar conta. E ao invés de você aproveitar as questões que são benéficas desse isolamento, porque tudo tem seu lado bom e tem muita coisa boa acontecendo também. Então, assim, ao invés de você aproveitar, você está preocupado com o sistema escolar, que o próprio sistema tem que se preocupar com isso depois, não é você. Você tem que ser pai e mãe agora. Eu sei que você está pagando a escola. E, assim, a sugestão minha, continue pagando. Se der para você, continue pagando, porque eles estão trabalhando horrores lá, trabalhando muito, até porque eu entendo das escolas, das consultorias para as escolas, e as escolas estão trabalhando mais do que antes para conseguir produzir material, para conseguir fazer um planejamento para sair de tudo isso e conseguir se organizar depois. Então, querendo ou não, a escola está fazendo o papel dela. E nós vamos deixar de fazer nosso papel e virar professor? Tudo bem. Para quem faz homeschooling, excelente, já tem uma habilidade para isso, já conseguiu testar isso. Mas que você não fez homeschooling ainda, você não sabe trabalhar isso ainda. Você vai aprender em menos de 30 dias. Não, e outra coisa, eu vou deixar de ser mãe, que é o mais legal, podendo, de repente, ter a oportunidade de me reconectar com meu filho, de aumentar minha intimidade. Quantos adolescentes chegam aqui falando que pai não ama, minha mãe não me ama, meu pai não me ama, porque essa intimidade, esse relacionamento foi afastado, foi distanciado com a nossa rotina. Então, se de repente essa oportunidade, isso tudo que está acontecendo é uma grande oportunidade para você se reconectar, de você chamar seus filhos para ver um filme, para curtir, para sentar na mesa. Falei semana passada na nossa rotina PT de produtividade e paz, contribuição, todo mundo contribuir, todo mundo fazer parte da família, reintegração. Sim. Né? Então, é isso que a gente quer trazer. Não é para vocês, esse é um outro papel. Que você nem vai dar conta. Você não vai dar conta, você não nasceu para isso, não é o seu papel dentro desse lar. E aí, o papel da mãe, que ele está precisando, eu tô deixando a desejar. O papel do pai, eu tô deixando a desejar, porque eu tô estressada, eu tô com o meu trabalho. Senta no chão, vamos sentar todo mundo, vamos colocar, vamos fazer tudo que eu tive que mudar, tudo que eu tenho que me adaptar. Olha aqui a minha nova realidade, filho. Olha o que o papai tá passando. E você, como tá a sua nova realidade? Ai, pai, eu não tô falando com meus amigos. Eu tô com um amigo que tá acontecendo isso. Ai, eu tô com uma pessoa, tô acontecendo isso. Ai, gente, eu não sabia disso, filho. Eu não sabia que você tava passando por essas situações. Então, nossa quinta dica é para você ser pai e mãe. Pronto. Não seja professor. Assim. Simples assim, não seja professor. Se você é professor como profissão e você está ficando em casa, além de ter que fazer as outras coisas, está ficando em casa, quer ser professor do seu filho, só cuidado.
cuidado, faz aquilo com prazer. Aquelas outras dicas atrás tem que estar valendo. Ser especialista, entender o sistema familiar, desenvolver uma autonomia de aprendizagem, comunicação de coração para coração, para então você decidir o que você pode ensinar ou não para o seu filho. Tá certo? Lógico que a gente está ensinando o tempo inteiro, as crianças aprendem por modelo, a gente tem muito a ensinar. Não estou dizendo que você não pode ensinar, eu estou dizendo que você não pode ser o professor dele. Papel sistematizado, é isso que eu estou dizendo. Você vai falar assim, Vanessa, eu não vou ensinar meu filho? Claro que você é o maior mestre do seu filho, você é o maior ensinador, ele é o seu modelo. Ele é você, porque ele aprende por modelos, certo? Então não vai adiantar você dizer, eu não vou ensinar, não é. Você vai continuar ensinando, você não vai ser professor. Bom, professor sistematizado. Agora é isso, agora é assim. Isso é muito sério, teve uma mãe que falou, exatamente, eu sou professora, mas que coisa interessante, que ponto de vista interessante, realmente. Eu não vou ser professora do meu filho, eu vou ser mãe do meu filho. Eu sou psicóloga, gente. Quando a minha filha teve depressão, eu tive que buscar psicólogos, pessoas para ajudar. E eu fui mãe da minha filha. É bom ter uma mãe psicóloga? Ótimo. É bom ter uma mãe professora? Excelente. Desde que eu consiga entender o que o meu filho precisa. Desde que eu faça o meu papel de mãe, de pai, de tia, o que eu posso fazer? Aí voltamos a um especialista do seu filho. Olha para o seu filho, sai de você, aquele tempo de observação, vê o que ele está querendo dizer, o que está acontecendo nessa casa, por que está tão difícil sentar na mesa para almoçar? Por quê? Será que esse já era um padrão que já estava vindo há tempo e só agora você parou para perceber? Né? E tem uma questão, eu aprendi isso com a Paty numa palestra que ela fez, e eu tenho usado muito isso nas minhas também, porque a gente tem coisa que a gente não cria, a gente copia, o que é bom a gente copia. Vamos lá, tenta entender isso comigo que eu aprendi com ela. Você já teve o Nokia, aquele celularzinho antigo, sabe, né? O Nokiazinho. Ele servia para quê? Para falar, né? Ligava, tinha um joguinho no máximo da cobrinha e o SMS. O SMS. Pronto, era isso. Mas funcionava bem. Se caísse no chão, tava bom. Se não quebrava fácil, funcionava bem, o sinal era bom e etc. Muito bem. Tá, aí veio agora os smartphones e alguns iPhones, né? Muito bem. Que tem um monte de aplicativos, tem tanta coisa, se faz tanta coisa, Tanto mas recurso, né? Exato. Mas aquilo que realmente precisa fazer, que é a comunicação, está se perdendo. Então vamos lá, o que isso tem a ver com isso tudo que a gente acabou de explicar? Primeiro, nós, pais, somos os Nokias antigos, exatamente. Sabe o que a gente sabe fazer de melhor? Se comunicar. Sabe o que a gente sabe fazer melhor? O basicão mesmo. E aí, eles têm todos esses aplicativos, todas essas capacidades todas, mas eles perderam um pouco daquilo que a gente tem de melhor. Eles são mais vulneráveis, baixa tolerância à frustração, não pode, porque quebra fácil, tudo muito quebra. Você, na sua época, se alguém te xingasse, seu pai brigasse, você se refazia, porque era isso mesmo, é o Nokia, né? Lembra disso? Você é o tijolão, né? É o tijolão, isso né? mesmo. Pode ser isso, mas você funcionava para isso. Então, o que tem em comum? O que é congruente entre o smartphone, que são seus filhos, nossos filhos, né? Ou o iPhone, e o Nokiazinho ou o celular antigão? O que você acha? O que tem em comum? O que é congruente? Comunicação. Serve para falar. Serve para resolver questões falando. Gente, eu quero deixar essa dica assim, ó, prática. Você vai alcançar o coração do seu filho. Você vai entendê-lo melhor. Não dá para você ensinar o que você aprendeu lá na sua época, te ensinaram de um jeito. Hoje eles aprendem de outro jeito, eles têm outra perspectiva, têm outras metodologias, você não vai dar conta. Porque você é um Nokiazinho, entendeu? Então faz aquilo que você faz de melhor, que você dá conta. O que você dá conta, que é o melhor seu? Se comunicar, beijar, abraçar, fazer uma comida, fazer o que é o básico. Volta ali para o basicão mesmo, que a coisa vai funcionar muito bem. A escolarização, ela mudou muito da sua época para a época dessas crianças. Pode ver que as tarefas são diferentes. Não vai ser igual à sua época. Então, respeite isso e deixe que a escola faça esse trabalho no momento certo. Eles vão ter que correr atrás desse prejuízo? Vão. Lá na frente a gente pensa sobre isso. Agora é hora de ser o quê? Pai e mãe, ou seja, vamos ser congruentes, se comunicar. Vamos fazer todas essas coisas. Não sei se ela que me conta muito essa história com os adolescentes, ela fala com os adolescentes,
os adolescentes entenderem seus pais, ela fala isso, ó, seus pais são um Nokiazinho antigo, vocês já têm os aplicativos diferentes. Às vezes a gente quer melhorar na nossa comunicação do que a gente não tem. Então, não é isso. Não é para você agora virar um CEO, né, de uma escola e, de repente, querer fazer. E outra coisa, e exigir do seu filho que ele seja também um CEO de estudante, né? Exija. Como mães que... Patrícia, ele não está sendo disciplinado, ele não está fazendo trabalho de casa. Eu falei, mãe, ele fazia isso antes? Não. Então você quer agora na quarentena, nessa mudança toda que está todo mundo se adaptando, que ele seja um exímio estudante. Então, gente, vamos desacelerar, vamos melhorar nossa comunicação, vamos melhorar o nosso basicão, é a nossa oportunidade de reconexão com as famílias, é a nossa oportunidade de conhecer mais o dia a dia do nosso filho, de resgatar, um resgate da nossa relação familiar, tá? E de forma amorosa, de forma produtiva, de forma, um interesse genuíno, né? Que o seu filho... Mas você fez isso, você não estava nem aí para mim, agora você... Exatamente, filho. Agora a mamãe parou, mamãe repensou, e a mamãe estava vendo que não estava mais sendo muito legal. Vamos recomeçar? Eu falei isso para minha filha. Filha, eu quero ser uma melhor mãe. Como é que eu posso ser melhor mãe? Aí ela me deu mais dicas. Eu mesmo já comecei a fazer. Enfim, essa história, quando tem 4, 5 anos atrás, que eu conversei com o Pietro, assim, bem francamente, sabe? E eu falei, filha, eu quero ser uma melhor mãe. E eu comecei a ser uma melhor mãe. Né? Então é isso, gente, que a gente possa fazer o nosso melhor, e o nosso melhor é compreender que o outro também está nesse momento de adaptação, né? Sim, para quem gosta de receitinha de bolo, que é aquela assim, o que eu tenho que fazer? Eu ouvi, entendi, mas não sei o que eu tenho que fazer. Eu vou dar receitinha para alguns, de puxão de orelha, tá bom? Vamos lá, só repita comigo. Eu falo a frase, você repete só para você lembrar. Escreve aí, eu quero ver quem vai escrever aqui. Ou escrever. Vamos lá. Primeiro, está disposto às atitudes para os pais nesse processo agora de escolarização em fase de adaptação. Em adaptação no isolamento. Vamos lá. Atitude dos pais. Está disposto a aprender. Escreve aí. Estou disposto a aprender. Beleza. Ok? Vamos lá. Segunda, propor tensões equilibradas. Tá certo? Ou seja, dar limites e horários, mas propor tensões equilibradas. Propor. Fazendo acordos, né? Isso. Fazer esse acordo, não deixar também ficar totalmente oba-oba, mas ao mesmo tempo ter algo em consenso com a família. Outra, próxima. Ser afetuoso e em se envolver. Eita, para alguns é difícil. Vou ser afetuosa e vou me envolver mais com a minha família. Vamos lá. Pronto, agora diz assim: serei um ser pensante para ensinar a pensar. Uau, essa é boa, hein? Vou ser um ser pensante e vou ajudar a minha família também a pensar. Isso mesmo. Uau. Muito bem. Ó, o pessoal tá escrevendo aqui, hein? Parabéns. Não farei do tempo de ensino um fardo. Não farei do tempo de ensino um fardo. Será um momento produtivo e de paz. Cumprirei a minha função de mãe ou pai. Vou cumprir minha função de mãe. Vou cumprir minha função de pai. Vou cumprir minha função de responsável, né? E o próximo é: não se compare ao seu filho. Não vou me comparar ao meu filho. Vou ouvi-lo, vou amá-lo, né? Não fazer comparações. Não fazer comparações. Cada um está passando por esse processo de forma diferente, né? E assim, gente, olha, isso são atitudes que nós todos precisamos ter, mas eu vou ser muito sincera com vocês. Tá todo mundo escrevendo. Parabéns. Tá achando lindo aqui. Enquanto vocês escrevem, eu vou deixar uma questão para vocês. O maior mestre do ensino nos ensinou pelo altruísmo e entregando a sua própria vida por nós. Hoje se comemora a Páscoa porque ele se entregou para dar a vida. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Isso é a maior lição que um professor,
um pai, uma mãe pode ensinar. O que é um processo mais lindo do que você ensinar pelo exemplo como Cristo fez. Então, deixando aqui para vocês essa mensagem nesse dia de Páscoa, Jesus, nesse dia, há 2020 anos atrás, ele morreu numa cruz para nos ensinar. Então, o ensino exige sacrifícios, sim, mas é muito gratificante, porque ensinar traz vida. Foi isso que Jesus fez conosco. Ele nos ensinou, nos dando vida. Dê vida à sua vida de uma forma sábia, como o mestre nos ensinou, para que seus filhos tenham vida em abundância adiante. Tá certo? Eu sei que é difícil, eu sei que exige da gente, eu sei que não é tão fácil, mas é gratificante e é muito bom poder dar a sua vida a alguém que faz parte da sua vida, que são seus próprios filhos. Então, Cristo fez isso conosco. Hoje é Páscoa. Então, faça hoje um combinado, mesmo que você não aprendeu nada dessa live, mas faça um combinado com Deus e comigo agora, aqui com a Patrícia, assim, olha, eu, pelo menos, vou tentar fazer a diferença na vida de outra vida que saiu da minha própria vida. Meu Deus, uau, é isso mesmo. Forte, saiu de mim. Então é isso que Jesus fez conosco na Páscoa. Faça isso também. Dedique a sua história. Não precisa se desfazer de você mesmo, mas você pode se dedicar com altruísmo ao seu próprio filho. Tá uau, gente, que a gente possa, então, deixar essa mensagem de Páscoa, de renovação, de ressurreição, que realmente a gente possa pegar essa quarentena, esse momento de isolamento e renascer, que a gente possa realmente perceber por que a gente teve que parar, por que a gente teve que desacelerar, por que a gente está tendo que agora se reconectar com a nossa família. Então, um tempo de Páscoa, o que nós queremos desejar para vocês é um renovo, um renascimento dessa família, com esse amor que Jesus nos deixou, esse amor incondicional. Que vocês recebam de coração essa nossa mensagem, esse nosso tempo de qualidade, e que a partir de então, a família de vocês tenha muitos momentos de qualidade também. Esse amor reinando, brotando, né? Em pequenos gestos, em pequenas atitudes. Ó, um monte de gente está escrevendo aqui, eu queria só que vocês colocassem, então, uma feliz Páscoa, que esse amor renasça na nossa vida, né? Que esse amor cresça na nossa família. Esse amor vai crescer na minha família. É o que eu desejo para você, eu e Vanessa. Nós agradecemos imensamente a colaboração. Compartilhe esse vídeo, ele vai ficar aqui no nosso canal do YouTube. A gente faz pelo YouTube porque é uma oportunidade de ficar. Aqueles que não puderam ver desde o início, participe, mas mais do que ver a live, mais do que compartilhar, coloque em ação. Decisão sem ação é pura ilusão. Então, coloque em ação, receba o nosso amor e que possamos ser cada vez mais parecidos com o nosso Mestre Jesus. Um beijo no coração. Feliz Páscoa. Amei esse encontro. Eu que agradeço, muito bom. Gratidão, Patrícia e Vanessa. Obrigada, meninas. Feliz Páscoa, garotas. Feliz Páscoa a todos. Feliz Páscoa a todos que comemoram, vivam esse momento real de significado. Live foi maravilhosa. Ai, muita coisa boa. Parabéns, vocês são fera. Obrigada a vocês. Gente, muito obrigada, de coração, que a gente está aqui. A gente quase desmarcou, né, quando a gente lembrou que era sexta-feira santa, mas depois a gente falou, não, vamos fazer sim, né? A gente está aqui fazendo o que o nosso... Se hoje nós estamos na função que estamos, né? Nós que possamos levar essa mensagem de amor para vocês nesse momento de renovação e de Páscoa. Um beijo! Até a próxima. Em quarta-feira teremos outra live. E breve novidades. Continue acompanhando nosso Instagram. Enfim, continue acompanhando eu, Patrícia Estrela e Vanessa. Que a gente não tá parada, não, né? Muito trabalho. Mas estamos juntos, tá? Para os pais que precisarem de mentoria, eu vou selecionar por idades para a gente trabalhar as mentorias das atividades ou do desenvolvimento durante esse período de quarentena. Serão 8 semanas. Depois explico melhor quem está me acompanhando, que são os pais que já me acompanham, são vocês que estão sendo convidados e a gente depois abre aí mais vagas para outras pessoas, se possível for. Amo vocês, cuidem dessas crianças lindas que eu amo tanto. Beijo, feliz Páscoa!